sempre por Cristo Senhor nosso. São Roberto Bellarmino, Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estávamos na nossa última aula estudando, dentro dos sacramentos da iniciação, o rito do sacramento do batismo. Se recorda? Comecei pelo rito porque queria garantir que nós não iríamos deixá-lo para trás. Nós considerávamos, inclusive, um pouquinho da estrutura do batismo e da crisma, e eu dizia que eles têm muitas semelhanças, porque historicamente eles eram juntos. E depois é que eles se separaram, no caso do Ocidente. O Ocidente é a igreja na Europa, a igreja na América, né? A igreja de rito latino. Que depois dessa separação, nós sabemos que o batismo geralmente vai ser países. Eu estou aqui porque Padre Bruno tinha uma reunião agora, então nós teremos duas aulas de sacramentologia hoje e nenhuma aula de sacramentologia amanhã. Amanhã vocês terão antropologia teológica com Padre Bruno. Ok? Beleza, né, Denise? Coisa boa. Vamos lá. Aqui nós temos alguns elementos que são comuns aos dois sacramentos. A graça e o caráter, que são irrepetíveis, indeléveis, o Espírito Santo, a incorporação a Cristo. Isso tudo precisa ficar bem claro, porque eu estou com vontade de passar uma atividade para vocês. Nossa, estou morrendo de vontade. Se dá uma defesa, né? Vocês sabem não. Mas eu passo lá um exercício para vocês sobre os sacramentos da iniciação, né? Perguntando quantas passagens bíblicas falam de batismo, no Antigo e no Novo Testamento, né? Como que eram celebrados, né, os ritos de iniciação no período medieval, umas perguntinhas assim. Pode ser? Básico. Vamos lá. Vocês fizeram aquela leitura dinâmica das páginas que eu tinha sugerido? Eu sou muito generoso, né? Até a página 22. Olha, as páginas de 1 a 8, elas apresentavam os sacramentos, teoria geral, e um pouquinho da história. A história, inclusive a parte patrística. Eu sou suspeito para falar. Hoje é dia de São Roberto Bellarmino, que era um bispo e também doutor da igreja, né? Bispo, agora fiquei na dúvida. Bispo. Ontem foram 2 bispos também? Não, ontem. Que dia que foi São Cornélio e São Cipriano? Ontem. Agora hoje foi bispo. É um dos doutores da igreja. A igreja tem, se não estiver enganado, 37 doutores. 4 são mulheres. Era bispo mesmo. A gente já afirma tanto que era bispo que agora eu fiquei na dúvida. E esse ano, mais um bispo, mas também se tornou cardeal. Papa Leão XIV vai declarar como doutor da igreja. São John Henry Newman. Ele antes era anglicano, se converteu ao catolicismo lendo e estudando os padres da igreja. Percebem? Ele não era católico, se tornou católico, se tornou bispo, se tornou cardeal. Homem grande, né? Vai ser declarado doutor da igreja. Foi canonizado santo junto de Santa Dulce, né? Em 2018? 19? Vocês podem falar o ano que for, que eu sem memória eu vou acreditar. Acho que foi isso mesmo, né? Papa Francisco. Isso tudo para dizer que os padres da igreja, aqueles homens que dão testemunho da fé no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º século, eles nos dão a garantia que a igreja, como hoje se diz, ela não inventa nada. Ela pega aquilo que Jesus, nosso Senhor, nos ensinou. Tá certo isso? Faz sentido? Por que nós temos os padres da igreja aqui nesse estudo? Para mostrar que o que a igreja afirma,
que são os 7 sacramentos instituídos por Jesus, já era a fé da igreja desde o início. Ah, Caio, não era não, porque lá ainda não tinha marcado canonicamente quais eram os 7, e porque já se celebravam os 7 sacramentos, já se viviam. Algumas alterações existem no rito, mas a matéria e a forma já estavam estabelecidas. Né? A igreja ela vai reconhecer isso e depois ela vai reafirmar isso, né? Mas ela precisa reafirmar quando aparece dúvida. Geralmente Concílio de Trento, Concílio Vaticano I, Vaticano II. Porque depois que surgiu o protestantismo, né, infelizmente surgiram muitas dúvidas. Fecha parênteses, vamos ao que interessa. Então, dessas páginas, o catecismo ele nos apresenta o significado do batismo, que eu acredito que já está claro, né? Vamos lá. Todo sacramento possui uma graça própria e em alguma medida o caráter. Tem 3 sacramentos que o caráter é indelével, não se apaga e é irrepetível, só recebe uma vez na vida. Vamos lá. Batismo, confirmação. Não, só uma vez na vida. Batismo, confirmação e ordem. Mas tem muito. Não, se seu cônjuge falece, você pode contrair novo matrimônio. Ok? Irrepetíveis, ser uma marca indelével, nenhum pecado, né? Você pode. Não pode não, tá? Ninguém aqui pode. Mas se porventura algum batizado já for para o inferno, lá no inferno ele vai continuar com a marca de pertença a Cristo, apesar do pecado. O Espírito Santo é derramado no nosso batismo e efusivamente derramado na confirmação. Nós somos incorporados a Cristo no batismo e a união a Cristo ela se intensifica na nossa confirmação. Mas existem essas duas realidades que são próprias do batismo: o perdão dos pecados e a incorporação à igreja. Tá claro? João 3, Jesus conversando com quem? Nicodemos. O que ele fala para Nicodemos? Necessário usar nascer de... Mas não tem jeito, né? Sou velho barbado, né? Mais velho que a montanha. Eu vou nascer de novo. Não estou falando disso. Nascer da água e do... Perfeito? Tá claro? Vamos lá. Quem administra esse sacramento? Dei uma dica. O bispo, ele administra os 2. Ele é o bispo, né? Não tem ninguém maior do que ele. Em ordem, não, né? Tanto que o Papa ele também é um bispo. Só que é um que tem uma função especial, porque ele é sucessor de ninguém menos do que Pedro, aquele que é responsável por confirmar na fé. Eu só não entendo, né? O bispo ele pode fazer batismo, ele pode fazer crisma, mas só anda na diagonal, né? É um mistério. Eu nunca entendi isso. Xadrez, vocês não? Não? Agora eu entendi. Deixa isso pra lá. No xadrez tem uma peça que chama bispo. Sabia que toda vez que você explica uma piada, você mata a piada, né? Aí no xadrez tem o rei, rainha, tem o bispo que só anda na diagonal. Fecha o parênteses. Meu Deus, vou rever meu conjunto de piadas. Agora vamos lá. O padre, quais desses sacramentos ele pode administrar? Cristo também, não? Na ordem do bispo. Aí eu mesmo, Ô, Magia, eu vou refazer a pergunta. Qual dos dois? Isso. Qual dos dois ele pode administrar? Ministrar. Administrar. Quem acha que é só o batismo, levanta a mão. Quem acha que pode ser o batismo e a confirmação? Esse que o cara tem a coisa do bispo treinando e o bispo da viagem para nem pode. não, e quando for fazer o matrimônio, que não tem o batismo lá, o bispo pode administrar os dois.
Os três. Vamos lá. O padre, naturalmente, ele pode fazer o batismo, né? Sem restrição. Por delegação do bispo, ele também pode fazer a confirmação. Na vigília pascal, inclusive, se ele for batizar e crismar um adulto, ele pode fazer isso tudo, ele só tem que avisar o bispo. Agora, se for em uma outra ocasião, o bispo tem que delegar aquele... Assim, tem lugar que não tem isso. Assim, não é. Aí as pessoas têm que ir lá na outra cidade. Não. Em toda porção de território que existe na face da terra e fora dela, tem um bispo responsável. E o bispo vai lá, então, para poder administrar o sagrado. Se ele não conseguir chegar, aí ele vai delegar o padre para fazer isso. Vocês entenderam por que eu disse ir fora dela? Ai, mas é difícil. Sei não, né? É só se o bispo não puder mesmo, porque eu nunca vi uma confirmação. Se o bispo não puder, se o bispo tiver falecido e não tiver vindo outro, aí vai ser o vigário geral. Mas não é por motivo Comum, não. Só na necessidade própria. Tem muita crisma, o bispo não vai conseguir chegar em todas as cidades, né? A diocese é muito grande, né? Aí ele pode delegar e tá tudo bem. Eu disse, em todo lugar tem um bispo, porque quando o homem foi para a Lua, o bispo que era bispo, de onde partiu o foguete, que no caso era Cabo Canaveral, na Flórida, se eu não estiver enganado, a igreja afirmou que ele seria responsável territorialmente. Isso simbolicamente para dizer, aonde quer que o ser humano tenha colocado o pé, a igreja faz questão de mostrar o zelo pastoral. Fecha outro parênteses, né? Tanto é que as crises são marcadas de acordo com a agenda do bispo. A gente vai... Aí, voltando então para a Terra... Qual a prioridade? Vamos lá. A gente vai... o Elon Musk tentando mudar. Falei isso hoje com os meninos. Vamos lá. Então, o padre, a gente viu que ele ordinariamente faz o batismo e extraordinariamente faz a confirmação. Tá claro? Sim. Quando o bispo delega, ou porque ele não pôde ir, ou então se não tiver, a diocese estiver vacante, e aí os padres já definiram quem é o vigário geral, ele que é o responsável. Outra coisa, o bispo, ele faz a confirmação na diocese dele. Se ele tiver numa outra diocese e for fazer uma crisma lá, o bispo de lá tem que dar autorização. Tá? Então, isso está muito relacionado à pertença, ao local da diocese. Vamos lá. O diácono, ele pode administrar algum desses sacramentos, sim ou não? Sim. Ele pode administrar quais ou quantos dos sacramentos? Quem acha que o diácono pode fazer batizado, levanta a mão. Quem acha que o diácono pode fazer confirmação, levanta a mão. Boa. O diácono, ele pode administrar o sacramento do batismo. Ok? Só batismo. Vamos lá, agora então, um pouquinho do processo. Né? No princípio, a gente disse que esses dois sacramentos eram juntos. Mas lembra que a gente, olhando para os padres da igreja, por exemplo, a gente pode lembrar que a maioria era bispo. No começo do cristianismo, a gente tinha comunidades pequenas. E, geralmente, o bispo ele tinha quase que contato com toda aquela população daquele local que era cristã, né? Porque eram poucos ainda. Vocês conseguem perceber que quanto mais o cristianismo cresce, maior é o desafio pastoral? Sim? Aumenta, territorialmente, aumenta a demanda populacional de cristãos. Mas no princípio a gente tinha principalmente bispos e diáconos para ajudar os bispos. Lembra dos Atos dos Apóstolos? A gente não pode deixar a pregação para servir as mesas, então escolhe os diáconos. Quem que ajudava o bispo?
diário, fazendo aquilo que ele não dava para fazer. O sacerdócio ele vai se estabelecendo progressivamente. Não era comum ter padre no começo, né? Tinha um bispo. Depois nós vamos ter os auxiliares dos bispos, que são os sacerdotes, os padres, né? Que sacerdotes os dois são. Ok? Porque daí que vem o bispo é sucessor dos apóstolos. Exato. E por isso todo sacerdote deve estar ligado a um bispo. Tem um padre na face da terra que esteja ativo. Exato. A gente fala exatamente essa ideia. Não tem um padre, a gente usa a expressão, né, sem uma cabeça. Porque ele está sempre ligado a um bispo. Ele estando no território ou não, ele responde a um ordinário. Seja o bispo ou superior de um dos religiosos, enfim, se for religioso. Então vamos lá. A demanda pastoral aumentou, surgiram mais padres, e acontece que historicamente, então, os séculos se passaram, o batismo a gente passa a ter cada vez mais certeza de que é importante batizar crianças, e vai surgindo a compreensão de que a confirmação na fé, ela deveria estar mais relacionada ao bispo, porque quem é o único que pode preparar o óleo para o crisma? É o bispo. Tem uma exceção, mas o direito canônico ele é desafiador, né? A igreja ela sempre tenta salvar almas. Então, quando está tudo assim perdido, ela dá um jeito, né? Lembra dos casos de morte? Em perigo de morte, qualquer um pode fazer o batismo. Tem aquele código que você falou, né, que a salvação das almas está acima de... Exato, o último código, o último cano, salvos animaram, suprema lex. A salvação das almas, ela é suprema. Alegra o coração da gente. Olha só. Então, o batismo ele vai poder ser administrado por um padre ou por um diácono, mas no Ocidente a gente vai sempre preservar o sacramento da crisma para ser uma oportunidade da presença do bispo, do contato daquele fiel com o bispo. Se não deu para o bispo participar no dia do batismo dele, que ele venha para fazer a confirmação, entende? E a confirmação tem o caráter de que o fiel vai confirmar o quê? O batismo que ele recebeu. Se aquele foi batizado pela fé dos pais e padrinhos, aquele busca confirmação pela própria convicção. Ok? Está claro? Se eu perguntasse quais são os benefícios e os desafios de se ter a confirmação na maturidade, vocês conseguiriam dizer? É bom porque é a própria pessoa que decide, já sinaliza uma adesão livre à igreja. É ruim por quê? Porque torna mais desafiador pastoralmente, né? Que aí você tem que preparar a catequese. Às vezes tem gente que afasta da igreja e fica sem um sacramento. Tranquilo? No Oriente se manteve a união dos dois sacramentos e a Eucaristia. Só que tem uma certa diversidade, eu não pesquisei exatamente como é hoje cada rito, para dizer se geralmente é sempre na infância ou se tem exceções. Mas do Oriente a gente não precisa preocupar tanto. Vamos lá. Existe um detalhe aqui que eu não preciso recordar. A gente falou do código, eu lembrei de uma coisa que eu não posso deixar de falar. O que era, hein? Só Deus, né? Tá bom.
Cara, tem gente que casa quando tem um matrimônio e depois recebe, né? A confirmação. Pastoralmente, a gente indica sempre que a crisma tem que ser primeiro, a confirmação primeiro. Se porventura não foi possível, ele casa no compromisso de buscar o sacramento o quanto antes. E se eu não buscar o decorrer da vida, o casamento se torna nulo? Nunca. Não, quero Um casamento jamais Não, quer dizer, se torna desculpa, nulo. Ele foi no lado que era a condição dele ter feito. Não? Não. Ele não foi válido no casamento. Não. Mesmo se eu não fizer a Cristo, ninguém teria o testigo. Foi válido. Ele pisou na bola. É porque tem condições, que se quer fazer alteração na forma. O casamento, hoje acontece de ter muitos casamentos que são nulos, porque a gente falha, assim, no arroz com feijão. Porque o casamento, para não ser válido, é difícil. Mas tem um infeliz que vai até na frente do padre, chega lá no altar, promete fidelidade, promete amar até que a morte separe, na saúde e doença, promete ter os filhos que Deus mandar, e é tudo mentira. Isso aí é horrível. Promete fidelidade sabendo que se não der certo vai divorciar. Que raio de promessa foi esse? Tem amante. Cretino. O senhor deu a resposta. Então, nesse caso, se a pessoa faz a promessa da igreja, vai fazer a confirmação e a primeira comunhão, e depois não tem. Mas isso não é um dos votos matrimoniais. Não tem a mesma gravidade, não. Misericórdia. Se amanhã eu tiver com olheira, vocês me verem no corredor com olheira, é porque eu passei a noite acordado, tentando lembrar o que eu tinha que falar por conta do direito canônico e eu esqueci, né? Às vezes até na segunda aula, gente, isso não é problema não. Vamos lá. Com relação aos padrinhos, os mesmos critérios para ser padrinho do batismo é para ser padrinho da confirmação. Maior de 16 anos, ter sido batizado, primeira Eucaristia e confirmado, não ter nenhuma pena canônica, não estar vivendo de modo irregular e não ser pai ou mãe da pessoa. Tranquilo? Simples assim, não é? Não, não é. É impressionante o tanto que o povo tem uma intuição ruim para escolher padrinho, né? Quer que todo mundo seja padrinho, né? Aí, quando já não tem mais pessoa, apresenta o papagaio. Aí eu olho, pelo menos o papagaio não vive em segunda união, dá vontade de deixar, né? Mas não pode. Misericórdia. Fulano, aí você vai ver fulano é amaziado. Cicrano, aí você olha, a última vez que o sujeito pisou na igreja foi quando ele participou do velório do bisavô, né? Não tem proibição. Não é aconselhável? Não pode. Tem. Ou tem religião? De outra religião. Eu falo assim, olha, o padrinho é para ser alguém que te inspira na fé católica. Né? Você vai colocar alguém que não é católico ou alguém que não está vivendo, né? Está numa situação que a igreja sabe e diz que está errada, aí é melhor não ter, né? Cara, vou te dar uma dúvida. Claro. Qual, assim, no batismo tem a clareza, mas eu queria saber, tipo assim, você me explicar qual a diferença de consagração do batismo. Batismo eu tenho a formação, mas de consagração. De consagração, o padrinho de consagração, ele existe mais por uma tradição, né? A gente tem primeiro a tradição de, na celebração do batismo, consagrar, né, aquele que está sendo batizado a Maria. Coisa mais do que justa, né? Porque é um dos princípios do catolicismo a nossa devoção a Maria, a nossa veneração à Santa Mãe de Deus. E já que a gente vai consagrar, também existe por tradição
costume de que exista um padrinho para a consagração. Só que a consagração não tem caráter sacramental. Então, o direito não diz absolutamente nada com relação a esse padrinho. Logo, nós trabalhamos por analogia, né? O que vale para um padrinho de batismo vai valer para um de confirmação. Ah, cara, mas eu encontrei alguém que nesse quesito aqui não corresponde. É alguma coisa séria, grave, que compromete? Não, não é. Então pode ser. Ficou um nó na cabeça agora, né? Mas não. De consagração, a gente poderia aceitar algumas realidades que às vezes, é claro, nada de errado, né? Segunda união também não daria, né? Porque se nem precisa ter esse padrinho, para que eu vou, né? É o mesmo que eu saio para fazer uma viagem. Hã? Crisma não precisa. Não, consagração a Nossa Senhora. Não, é precisar mesmo, nem um sacramento precisa. Se a gente não conseguir achar, eu não vou deixar a criança sem batizar porque não tem padrinho. Concorda? Mas aconselha-se que tenha. A gente vai tentar até o último achar alguém para acompanhar aquela pessoa, né? Porque vai que a família abandona a fé. Ela tem que ter um padrinho para acompanhar. Né? No batismo é mais sério ainda. Agora na crisma, se de todo não conseguir, não vai ficar sem o sacramento porque não tem padrinho. Tranquilo? E pode até o padrinho de batismo lá para fazer. Eu comentei que é bom que o do batismo fosse o padrinho da confirmação. A gente não tem esse costume, né? Porque geralmente quando a criança nasce já está eleito quem vai ser padrinho, né? Mas é bom que na confirmação o que vai receber escolha. Geralmente ele escolhe o que ele já toma benção antes de ser crismado, né? Mas ele tem que ser padrinho dele, alguém que ele esteja de acordo. Vamos ver se tem alguém. Pessoal de casa, tudo certo? Maravilha, Denise. Olha lá, Marcela, Emílio, Irene. Vamos responder. Maria. Eu estou preparando um casal para primeira Eucaristia e Crisma. Que beleza. Ó, verdade. Preparar um casal. Deixa eu anotar isso. Casar e está preparando para fazer a Crisma agora e o batismo. Não, a primeira Eucaristia. Uhum. Pronto, agora eu não esqueço disso. Vamos lá. Alguém está com a Bíblia? Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. Você viu? Foi que eu fico surdo. Esse fica pertinho. Não, mas esse é um espírito do tamanho. Já dá pronto para falar saúde, né? Desculpa. Da próxima vez eu explico direito. Capítulo 8, versículo 14. Sim, todos. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João eram bispos, apóstolos. Né? Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Só tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Pedro e João fizeram o quê?
e impuseram-lhe as mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus mesmo. Não é invenção humana. A igreja não inventou nada. O que a gente acabou de ler nessa passagem? Eles já tinham sido batizados, sim ou não? Sim. Nesse texto a gente consegue perceber que eles ainda não tinham clareza de tudo aquilo que o batismo significava, inclusive a vinda do Espírito. Mas existe a oração para a efusão do Espírito, para que o Espírito seja derramado uma vez mais, para confirmar a fé desses homens. E aí a gente sabe que isso acontece mediante um gesto. Qual que é o gesto? Imposição das mãos. Esse gesto só existe no Novo Testamento? Não. Já existia para quando se consagrava um sumo sacerdote, né? A gente lembra de Josué, por exemplo, Moisés. Já existia para a consagração de um rei, Saul, Davi, Salomão, né? Ufa, ainda bem que não sou uma pessoa. Ou seja, no batismo, o que é o essencial que a gente tinha visto? A efusão da água, ou mergulho, mais a forma. Efusão ou imersão. Na confirmação, a gente precisa do quê? Imposição das mãos, unção com óleo e a forma. Recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Dom de Deus. É bíblico e são várias as passagens que falam da crisma. Ok? Ai, ai, ai. Se eu pedir uma passagem assim que vocês teriam convicção de falar para afirmar alguma coisa sobre os dois sacramentos no livro de João, por exemplo. Qual a passagem? Pronto. Disfarça. Fala assim, Nicodemos. Não dá bandeira. Se a gente precisasse falar uma só do batismo. Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu quisesse falar uma que enfatiza ainda mais as realidades da crisma, imposição das mãos. Aqui, Atos 8, tem outras passagens. Aí na apostila, inclusive, a gente tem uma porção. Tá certo? O símbolo da unção está claro? Olha só, a unção ela não existia. A gente falou alguma coisa de unção nessa passagem? Atos 8? Unção? Não, nada, né? A unção ela vai ser compreendida nos primeiros séculos, mas depois desse primeiro momento. Primeiro, século segundo, século terceiro, aí a gente vai passar a ter o óleo, né? Para significar e simbolizar a força do Espírito Santo. Mas antes de mais nada, o que o óleo lembra? O óleo não é para unção? Como que a gente fala em unção em grego? Ou ungido? Ai, 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 né? Quase que eu dou um ataque. Jesus Cristo. Ele é o ungido. Então, unção, ungido vem da mesma origem, sim ou não? Christos, em grego, dá origem para a palavra crisma. Faz sentido? Sim ou não? Muito. Qual que é a mesma pronúncia? Então, vamos lá. A unção simboliza a vinda do Espírito. No comecinho do cristianismo, já estava claro que quem fazia o sacramento da confirmação era o bispo. O gesto era da imposição das mãos. A oração era de invocação do Espírito Santo e sempre em nome da Trindade.
Vamos lá, lembrar um pouquinho da história. No princípio, quando os dois eram juntos, era comum o batismo. Existia o batismo de criança, sim ou não? Existia. Mas era mais comum o batismo de criança ou de adultos? E geralmente quantos anos de preparação? Chutem, pode chutar. Boa, 3. Como que era chamado esse processo? Catecumenato. Perfeito? Vamos adiante então. Lembra que no Antigo Testamento já era prometido que o Espírito Santo viria sobre todo o povo? Profetiza sobre esses ossos. Aquilo ali já aponta para o que aconteceria no futuro. O que nos vivifica é o Espírito Santo. A celebração, o bispo. Quando são preparados os olhos dos catecúmenos, do crisma e da unção dos enfermos? Quinta-feira Santa, na missa do crisma, que também é a missa da unidade, que também é a missa da renovação das promessas sacerdotais. O que eu queria lembrar aqui? Maldita memória. Ela não lembra a coisa e também não me deixa esquecer que eu queria a palavra. Igual quando eu vejo uma pessoa, eu fico tentando lembrar o nome do fulano. Enquanto eu não descubro, eu não tenho paz, né? Inclusive, detalhe, eu tinha falado naquela hora de uma exceção, não. Só o bispo prepara a unção, o óleo do crisma. Mas tem um outro óleo que é o óleo dos catecúmenos. Vamos lá. São 3 óleos, ok? Ok? Faz. Óleo dos catecúmenos, óleo do crisma e unção dos enfermos. Vamos de novo. Catecúmeno, crisma, unção dos enfermos. Quando que usa a unção dos enfermos? Valendo! Quando que usa o óleo da unção dos enfermos? Quando vai ter unção dos enfermos. Pronto. Agora, quando que usa o óleo do crisma? Na confirmação e no batismo. E quando que usa o óleo dos catecúmenos? No batismo. Não, da unção sacerdotal é sempre o óleo do crisma. Eu usei 3 homens, então. É o mesmo. Legal. Não. Porque vem com a caixinha. Exatamente. Quando tem a missa do crisma, 3 sacerdotes entram em procissão, cada um levando o óleo dos catecúmenos, do crisma e da unção. E o do crisma tem uma preparação especial. O bispo vai preparar os 3, ele coloca os aromas, o azeite, prepara, mistura. E o do crisma, que é no meio, ele também sobra, né? E tem umas marcas próprias no rito. Mas vamos lá. No dia do batismo, a gente tem 2 unções. Uma unção pré-batismal, a gente viu isso no rito, que é com óleo dos catecúmenos, ok? É no peitinho da criança. E depois que foi batizado, tem uma unção pós-batismal, na cabeça. Geralmente a gente faz na testa porque tem menos cabelo. Mas se tiver careca, pode ser. Por que eu olhei para o lado de lá, né? Se tiver pouco cabelo, aí pode ser. Acho que é por isso que eu gosto de Padre Rui. Padre Rui. Padre Rui, vou buscar. Padre Rui lá em Coromandel, levando um susto também. Tranquilo? Se eu perguntar sobre os olhos, vamos lá, quais são os 3 olhos? Primeiro, segundo, terceiro. Quando que eu uso o óleo do crisma? Perfeito. Quando que eu uso o óleo da unção dos enfermos? Quando que eu uso o óleo dos catecúmenos? Tranquilo? Eu comecei falando disso porque ia dentro do parênteses dizer. O óleo dos catecúmenos, se salvo engano, o padre poderia preparar se acabasse.
para não ficar sem a unção pré-batismal. Mas agora eu vou deixar esse se, porque eu vou confirmar se é isso mesmo. Mas acho que está certo. Vamos adiante. Se eu estiver falando de uma confirmação, já celebrado na maturidade, depois da idade dos 7, quantos anos que é a idade da razão? 7. Então é o nosso parâmetro, mais ou menos 7 anos tem que ser esse sacramento. Daí para frente, né? Geralmente. O que a pessoa que vai receber a confirmação tem que fazer? Renovar as promessas do batismo. Faz sentido ou não faz? Faz todo sentido, né? Na página 28, que depois vocês podem ver, a oração própria da invocação do Espírito Santo. Então, página 28. Página 29. Graças a Deus. Oh, não, obrigado aí quem de casa rezou, obrigado quem aqui rezou para lembrar. O que é? Vamos ver se... Não, agora está aqui na página, entendi. É porque a gente já comentou algumas vezes a bendita da idade para a confirmação. Os nossos crismandos nas nossas paróquias têm ou não têm maturidade? Santo Tomás responde. Olha só, Suma Teológica, ele diz o seguinte, página 29. Acharam? Eu vou ler primeiro o parágrafo 1308, que é do Catecismo. 1308. Se às vezes se fala de confirmação como sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural. Nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e imerecida, que não precisa de uma ratificação para tornar-se efetiva. O que esse parágrafo do Catecismo está dizendo? No rito oriental, por exemplo, uma criança que recebeu o batismo e a confirmação, ela teve um prejuízo quanto à graça recebida? Não. Só que no Ocidente a gente reforça esse caráter da maturidade. No entanto, Santo Tomás explica, a idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim, mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual, da qual fala o livro da sabedoria. Velhice venerável não é longevidade, nem é medida pelo número de anos. Assim, é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo, que haviam recebido, lutaram corajosamente até o sangue por Cristo. Magnífico isso, né? Nossa, é tão bom. Sabe quando você está no deserto, assim, morrendo de sede, a garganta seca, né? Não dá conta nem de falar nada, porque a garganta já está, né? Por areia, você encontra um oásis, e aí você toma aquela água refrescante. É quando a gente encontra Santo Tomás de Aquino. A gente está tentando dar uma armadura na criança. Aí ele explica, porque o que a gente quer entender com isso? Vamos lá. 8h35. Esse primeiro horário ele é mais do segundo, porque agora a gente vai ver o sacramento todo. Né? Se fosse o segundo, nós estávamos com isso. Vamos lá. No batismo a gente recebe o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Já tem uma unção com óleo do crisma, sim ou não? Sim. Sim. Para que é que existe o sacramento da confirmação? Confirmar a fé, uma adesão livre e receber a plenitude do Espírito Santo. Esse sacramento, por natureza, ele nos configura a Cristo na sua maturidade. Maturidade de testemunhar a fé, anunciar o Evangelho. Vocês acreditam que esse sacramento, ele traz consigo essa graça, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Porque se a gente for acreditar que sacramento é protocolo, é só para estar com a consciência tranquila, que, não, olha, estou com o meu cartão de vacinação em dia, né? Sacramento não é isso. A gente acredita que cada sacramento possui em si uma graça própria. Quer dizer que se antes de ser crismado eu fizesse uma pregação, ela teria efeito?
Seria. Mas se eu faço depois de receber o sacramento da crisma, eu posso confiar que Deus, através da sua igreja, renovou em mim aquele espírito de santidade que ele concede pelo batismo, sim ou não? Sim. Pode ter mais eficácia, sim ou não? Sim. Porque quem é que dá a eficácia para toda a ação da vida da igreja? O Espírito Santo. Quem almoçou ontem? Levanta a mão. Só os dois? Vocês não... Quem almoçou ontem? Vocês não almoçaram? Só não almoçou ontem? Misericórdia, Magé. Quem almoçou semana passada, algum dia da semana passada? Pronto, aí, ó. Agora, essa semana vocês tiveram que almoçar de novo, sim ou não? A Magé eu não sei, né? Mas o restante. Pessoal de casa, vocês almoçaram um dia desses para trás? Para a gente dar um exemplo, a gente tem que pensar muito antes, né? Quem é que tomou água ontem? Precisou tomar água hoje de novo? Tomou água hoje de novo? Ó, milhão a pedra no caminho, porque duas no rim, né? Tem que tomar água. O Espírito Santo é a mesmíssima realidade. Você fez essa oração ontem? Ele vai escutar e atender sua oração ontem? Vai. Se hoje você passou o dia inteirinho e não falou nada com ele, o que ele entende? O que ele entende? Que a gente não está precisando dele. Sim ou não? Sim. Deus é o primeiro que respeita a nossa liberdade. Por isso que eu acho tão bonito. Tem gente, toda vez que eu falo, eu vou lembrar disso, porque me escandaliza assim, a dificuldade de alguém de entender que o Espírito Santo a gente tem que clamar sempre. Aí tem gente que fala assim, mas não precisava do sacramento da confirmação, no batismo já recebeu o Espírito Santo. Tá bom, bonitão. Vai lá então, você não precisa beber água, já que você bebeu água ontem, então para que você... Esse tipo de raciocínio não é um raciocínio verdadeiro. A nossa vida com Deus não é mecânica. Adianta eu chegar na frente do bispo, o padrinho apoiado no meu ombro direito, olhar para o bispo, e aí o bispo pronuncia o meu nome e diz, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Eu fazer isso tudo só por protocolo? Palhaçada, né? Se não é uma decisão minha de receber o Espírito Santo, eu estou querendo enganar quem? Eu falo isso para os crismãos sempre. Esse ano eu ainda não falei para ninguém, eu tenho que achar alguém para falar isso. No rito antigo era, inclusive, parte do rito, o tapa na cara, né? Por quê? Para sinalizar que a partir daquele momento você tem que estar realmente pronto para enfrentar as adversidades que vierem pela pregação do Evangelho, pelo testemunho de Cristo. Hoje não tem assim, mas aí tem bispo que ainda mantém um pouquinho, pelo menos aí, tem com a mão mais firme no rosto, né? Então, Cláudio faz, né? Fazer parte do... Você esquece de falar também sobre as vestimentas dos padrinhos que tem uns lá que vai passar. Eu não vou falar mais de padrinho, que eu acho que vocês já perceberam que se eu pudesse, né? Se eu fosse papa um dia... Porque, ou raça ruim pra... Pessoal, daqui 15 minutos a gente volta para a nossa segunda parte, ok? E aí a gente vai... Já.
Ô, pessoal de casa. Quem ainda tá aí? Vamos ver. Ó, a Irene, o Emílio tá, a Denise e a Josi. Quem mais? Ó, a Cleide. Ó, o Vitor Hugo tá ali. Aí, ó. Quem deixou aí a live ligada para ir buscar uma água, vamos voltar. Pergunta: se uma pessoa vai ser batizada, ela tem que se confessar antes? Claro que não, né? O batismo é o sacramento por excelência que perdoa os pecados. Quais pecados? O pecado original e o falsificado, quer dizer, e o cometido, né? Os dois. A pessoa que vai receber a crisma precisa se confessar? Sim ou não? Quem acha que precisa, levanta a mão esquerda. Esquerda. Você põe direita para ver quem está prestando atenção. Esquerda. Precisa confessar. Por quê? Porque quem perdoa o pecado é o batismo. O sacramento da crisma você tem que estar em estado de graça. Beleza. Por que a gente entende isso? Porque a gente está falando de alguém que vai receber o sacramento já tendo maturidade, né? Então, já pode ter cometido algum pecado. Ok? Vamos ver se alguma coisa ficou para trás. Depois da página 32 em diante, nós temos a confirmação no Código de Direito Canônico. Vai falar basicamente aquilo que está no catecismo, mas conforme a legislação, tá certo? Beleza, falamos. O Cânon 892 é que diz, né? Enquanto possível, assista ao confirmando um padrinho. É quem cabe cuidar, né? A Cânon 892. Isso para dizer que é bom que tenha um padrinho, mas não está dizendo que só se tiver um padrinho, né? E quais são as condições para ser padrinho? As mesmas do batismo. A gente já viu. Aconteceu isso nosso lá na paróquia passada. Os pais levou o casal para ser padrinho do batismo que eles eram não chega. Aí claro, não pode. Aí na hora a gente não. Se você ir, vai estar como se sem padrinho. Os pais estão responsáveis dos pais, não tem padrinho não, eles não podem ser padrinho. Pronto. Quando que foi isso? Hã? Quando que foi? Quando? Quem que era o padre? Padre. O ex-padre Ezequiel. Padre Ezequiel. E Padre Ezequiel era canonista. Ele sabia que ele podia fazer isso. Ele falou, olha, não pode. Aí, chega lá. Ele falou assim, não, faz o seguinte, tá aqui batizar? Vai batizar. Pronto. Só as folhas dos pais, não tem padrinho. Não tem padrinho. Como é que eles vão dar um testemunho se eles não seguem isso? Uma moça chegou para ser batizada porque ela foi chamada para ser madrinha. Eu perguntei, como que foi o desejo de passar a participar mais da igreja? O que aconteceu? Não quero participar mais da igreja. Não, só que para receber o sacramento, né? O batismo, para poder ser madrinha. Já tinha alguma religião, era evangélica, virou católica, está pensando em praticar mais? Ela, não. Eu tô assim. Nossa Senhora, ferveu meu sangue. Aí eu falei, não, então fica com a gente no encontro. Eu fui no encontro todo tentando mostrar motivo para ela querer ser católica, né? A beleza, né, do amor de Deus que quer nos salvar, né? O sacramento é para isso.
infelizmente, não voltou mais lá. Mas podia então desistir também. Hã? Desistir também de ser, né? Porque se É, você soubesse a responsabilidade. é Não, melhor. porque foi o que eu falei primeiro. A gente ficou uma reunião, a primeira reunião que ela foi em 2 reuniões. A primeira era sobre os padrinhos. Aí, a hora que eu fui entendendo a realidade dela, eu falei assim, mas peraí, por que ela vai ser madrinha? Ela não pratica religião, ela não quer nem saber de religião. Aí ela foi no outro encontro, aí nesse outro é que eu falei bastante para tentar ver se conquistava ela, mas curiosamente, né, aí depois aparece o status dela, direto ela põe uma oração lá. Aí fica assim, gente, como é que vai entender o ser humano? Mas ela crê em Deus e quer ter a experiência dela com Deus sem religião. Vamos lá. Qual que é o dom de Deus que nos é dado na celebração do batismo e na celebração da confirmação? O Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta na vida do fiel de quantas maneiras, principalmente? 7. 7 dons. Pouco. Não. Dons. A senhora falou certo. Falei vezes, dons. A senhora falou dons, né? Falei vezes. Dons? Mas Dons. Às vezes dá bandeira demais, gente. Eu aqui sem escutar, eu não tinha entendido o que você tinha falado. Tô pensando na Mili lá, meu Deus. Ela deve estar pensando. Ninguém vai entender. Sabedoria, entendimento, conselho, piedade, fortaleza, temor de Deus e ciência. 7 dons. Santo Tomás é quem explica bem o que é cada um, né? Daqueles 4 que tocam mais a inteligência, aqueles 3, né? Piedade, temor e fortaleza que tocam mais a vontade. Ciência, conselho, sabedoria, entendimento tocam mais a razão, né? Enquanto que fortaleza, temor de Deus, piedade tocam mais a nossa vontade. Página 35, vocês podem ver um pouquinho sobre eles, mas eu queria... Página 36. Página 36. Nesse parágrafo do meio aí, ó, do que nos fala o patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, né, que faleceu em 1972. Sem o Espírito Santo, Deus fica distante da gente. Cristo perdido na história. O Evangelho é letra morta. A igreja, apenas a agremiação religiosa. A autoridade, um poder que se evita. A pregação, propaganda da igreja. A oração, tarefa a cumprir. A liturgia, ritual do passado. E a moral, repressão. Sem o Espírito Santo. Vê se não é exatamente o que o mundo pensa disso tudo. Com o Espírito Santo, Deus entra na vida do mundo, onde inicia o seu reino. Cristo, o Filho de Deus, se faz um de nós. O Evangelho é o novo estilo de vida. A igreja, gente unida como as 3 pessoas da Santíssima Trindade. A autoridade, apoio e serviço. A pregação, anúncio da novidade do reino. A oração, experiência de contato com Deus. A liturgia, memorial que antecipa o futuro. E a moral, ação que liberta. Na sequência de Pentecostes, a gente escuta lá, né, aquele trechinho. Sem o Espírito Santo, nada
a alma pode. Olha que bonito, né? É o Espírito Santo quem vivifica. A igreja fica antiga, retrógrada, né? Assim, sem sentido. Toda a experiência com Deus passa por uma ação do Espírito. A Dona Guerra falou que através dessa aí, agora vamos lá. Nada falta mal, o que fala diz o Espírito Santo dele? Santa Helena Guerra. Nada falta à alma que diz ao Espírito. E se a alma não diz ao Espírito vem, tudo falta. Eu já comentei sobre a renovação carismática católica e a efusão do Espírito, né? Não. Porque se alguém te questionasse assim, mas na renovação carismática eles falam lá do batismo no Espírito. E o que é a diferença do batismo no Espírito para o batismo sacramental? Mas que história é essa? Não existe um só batismo? Pessoal de casa, alguém já tem a resposta? A renovação carismática fala de outro batismo? Por que não fala? Não. Que é o significado daquilo que na renovação carismática a gente chama de batismo ou efusão do Espírito. É um tornar presente a experiência própria do batismo. Sim ou não? Quando um servo da renovação diz que viveu a experiência do batismo, ele está querendo dizer o quê? Que o batismo que ele recebeu sacramentalmente, ou talvez nem tivesse recebido, pode ser na conversão, ele experimentou aquilo de uma forma única. Deixa eu ser mais claro. Vamos lá. Uma pessoa ela foi batizada. E aí ela vai vivendo a vida dela, chega na adolescência, passa a experimentar uma rebeldia, se afasta da igreja. Alguém já viu algum caso assim? Na juventude, não pratica religião, quando muito vai a uma missa no domingo, mas para ela tudo aquilo ali é vazio. E aí, lá no ano de 1995, essa tal pessoa está com 32 anos e alguém chama ela para um retiro de carnaval. E ela fala, não tem nada para fazer, não vou ficar em casa, chato para danar. Eu vou. E aí lá, depois de 1, 2, 3 pregações, vem um momento de oração mais intenso, de efusão. E aquela pessoa, diferentemente de todas as outras vezes, ela sente o coração dela como que sedento. E ela sai da defensiva e deixa Deus tocar. E naquele momento de oração, ela tem e vive a experiência de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Quem é que permite que ela experimente a presença real de Jesus? O Espírito. Essa pessoa ela já tinha sido batizada. Ela inclusive tinha feito a crisma. Os pais dela queriam. Mas ela pessoalmente ainda não tinha tido a experiência de entender que Jesus não é uma ideia, mas é uma pessoa. Aquela experiência foi uma intervenção direta do Espírito, uma manifestação do Espírito. E como é que nós vamos ter notícia disso na vida dessa pessoa? Porque a partir daquele momento, aquela pessoa ela se decide a viver uma vida na presença de Deus. Quer dizer que dali em diante ela nunca mais vai pecar? Não, pelo contrário. Agora ela chamou o diabo para briga. Mas a partir daquele momento, o que é que me prova que ela teve uma experiência real com Deus? Desejo de mudança de vida. A essa experiência, no movimento, o nome que se dá é batismo no Espírito.
ou efusão. Pode, inclusive, acontecer que seja uma experiência tão intensa que a pessoa viva aquela outra experiência, que é a do repouso. Né? Alguém que já participou de um retiro da renovação, algum grupo de oração que teve um momento de oração de efusão, pode já ter visto uma pessoa do nada, plum, caiu no chão, né? Cai como se tivesse desmaiado. Depois levanta como se nada tivesse acontecido. Alguém já testemunhou? Falar para alguém que nunca viu isso acontecer vai fazer pouca diferença, mas aí eu posso dizer que você está rezando, né? Você está assim, aí depois, blum, aí você continua rezando, de olho assim. Alguém acorde, né? E ninguém faz nada, aí você também não é bobo de fingir que. E tinha uma senhora atrás de mim, ela estava com imposto. A senhora está com imposto. Gente do céu. Mas tem hora que a gente vai esperando não receber assim. Hoje na janta. Hoje na janta eu tava brincando com o Diego. Eu falei um negócio de encosto com ele. Isso é bizarro, porque agora vem exatamente isso. Né? Mas enfim, tá lá fazendo oração, cai do teu lado de cá, passa mais um pouquinho, blum, cai do lado ali. Ninguém faz nada, continua fazendo oração. Daí a pouco a pessoa levanta, tenta, tranquilo. A outra também. Caio, e a renovação tem porque eu falo que eu não conheço muito sobre renovação. Assim como a Shalom, elas têm um segmento muito diferente do que a gente tem nas missas, do que a gente vive. Hábitos. Renovação Carismática Católica, Shalom, Canção Nova, são todas expressões de uma mesma corrente de graça, que passou a existir principalmente depois do Vaticano II, que é uma maneira nova de evangelização, de uma redescoberta da ação do Espírito Santo. Shalom, Canção Nova, uma porção de novas comunidades e renovação carismática como um todo enquanto movimento. O que é que eu poderia dizer que distingue? É porque a gente está falando de um tipo diferente de cultivar a espiritualidade. Então eu vou comparar não com a Santa Missa ou com aquilo que é o padrão da igreja. Eu vou comparar com os outros movimentos. Eu tenho Focolares, Cursilho de Cristandade, SCC, Texto dos Homens, Legião de Maria. São tipos diferentes de cultivar a espiritualidade. Simples assim. Cada um desses movimentos tem os seus modos próprios de formação, onde eles vão estudar a doutrina. Então, dentro da Shalom, eles têm várias apostilas de aprofundamento, que são muito semelhantes às várias apostilas que existem na renovação carismática, que por sua vez é equivalente a alguns módulos de formação que existem no Encontro de Casais com Cristo, porque é tudo sobre a mesma realidade. A didática que muda, o método. E claro, a vivência também. Como que é a marca da vivência da renovação carismática? Grupo de oração. O cursilho de cristandade já vai ter uma outra vivência, mas vão se reunir semanalmente e assim por diante. O que marca profundamente a renovação? A disposição para anunciar o querigma, para fazer o primeiro anúncio, enquanto que o cursilho de cristandade já é para um aprofundamento maior. Então eu estou falando de momentos diferentes na vida de uma pessoa, por exemplo. Ela pode ser conquistada na renovação, viveu aquela experiência, depois ela pode buscar um outro carisma. Mas é que várias comunidades de educação novas saíram por aí, né, cara? Por isso que eu digo que são todas expressões da mesma corrente de graça. Opus Dei é um outro carisma, que já não é tão voltado para o querigma, mas é voltado para quem já quer cultivar no cotidiano a santidade de vida, pela santificação do trabalho, unidade de vida e, principalmente, né, a busca
de fazer a vontade de Deus nas circunstâncias concretas, no trabalho, na família. Cara, todos buscam os sacramentos, a busca dos sacramentos, das Sim. atividades, a intenção é essa, sacramento, a busca da missa, a busca... Exato, exato. Na missa, que é o... Porque a igreja, ela tem uma diversidade muito grande. Para a gente, diversidade não é problema para a unidade. Né? É uma diversidade, é unidade mesmo na diversidade. Né? Eu disse da renovação, por quê? Existe sempre essa dúvida. Ah, tá, então o que é o batismo? Primeiro, o batismo não é só quando existe o repouso. O que é a marca distintiva de uma experiência pessoal com Jesus Cristo? Decisão por mudança de vida. Quem confirma, quem convence dentro do fiel é o Espírito. Então é por isso que se eu for fazer uma pregação na renovação, eu nunca vou chegar e falar, eu vivi a minha experiência do batismo há 8 anos atrás, há 10, há 15 anos atrás. Porque para mim, não faz a menor diferença aquilo que foi no passado. Se eu não pedir o Espírito Santo hoje, eu cheguei sozinho. Já falei uma vez e um pregador tinha falado, vivi a minha experiência como se fosse motivo de vanglória, né? O Espírito Santo, por misericórdia, te alcança, né? Isso eu estou querendo dizer o seguinte, existe o batismo sacramental. Mas só o batismo sacramental não significa que a pessoa tem convicção, porque ela tem que ter um encontro pessoal, sim ou não? Sim. Porque o que adianta? Foi batizado, mas a pessoa nunca tem intimidade ou familiaridade com vida de oração, por exemplo, com o Espírito. Deus vai poder produzir todos os efeitos que ele gostaria na vida da pessoa? Não vai. O que eu quero dizer é o seguinte, quando fala dessa experiência do batismo, ela é uma experiência que renovou aquilo que já existia no coração dela, mas que às vezes estava adormecido. Não, mas é uma pessoa que nunca foi na igreja. Um dia passou na frente da igreja, talvez estivesse vivendo uma situação de dor terrível, né? Sei lá, uma mulher que porventura tivesse descoberto uma traição, tivesse passando por uma situação de dificuldade, vai que está passando na frente de uma igreja, está acontecendo um grupo de oração, alguém cumprimenta ela e chama ela para entrar. E aí ela vai, naquele dia ela vive uma experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo. Pode viver essa experiência ou não? Pode. Ela pode viver nesse sentido essa experiência da efusão do Espírito? Pode. Aí depois o que vai ser um dos frutos disso? Ela buscar o sacramento. Entendeu? Se alguém perguntar, vai ser tranquilo de explicar? Sim ou não? Existem quantos batismos, sacramentalmente falando? 1. E como que eu devo viver o meu batismo? Renovando ele todos os dias. A água está disponível, né? E eu tenho que ir lá, pegar meu copo e... Exatamente. Exatamente. Ok, pessoal de casa? Emílio, Denise, Cleide, Maria. Irene. Página 38. Hoje nós vamos começar. Não dá vontade? Vamos lá. Pessoal de casa consegue enxergar? Não, né?
reconciliação. Quais são os outros nomes desse sacramento? Duas outras palavrinhas que fazem parte dela. Né? Porque o que faz parte da reconciliação? Confessar os pecados e cumprir a penitência. Então, dentro da reconciliação, que a gente também chama de confissão ou penitência, existe a confissão. Existe. Vamos lá. No passado, esse sacramento já existia. Só tem na igreja católica? Não. Na igreja ortodoxa tem também. Mas não valorizam tanto como na católica. Nas igrejas protestantes, não tem. Página 39, inclusive. Tá grifado aí a partezinha que fala um pouquinho sobre isso. Pessoal, no começo da igreja, primeiro, nas Sagradas Escrituras, todos os pecados, todo aquele a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, a quem não os perdoares lhes serão retidos. Isso Jesus fala para Pedro e delega essa autoridade aos apóstolos, do perdão dos pecados. Ah, mas eu confesso direto com Deus. Deus vê tudo. É evidente que dá para confessar direto com Deus. Mas Deus estabeleceu o modo de efetivamente acontecer a reconciliação. Porque Deus é mau? Não, porque Ele é bom. O ser humano precisa. Tanto que se a gente banisse da face da terra todos os sacerdotes que pudessem atender a confissão, o ser humano continuaria necessitando de alguém para confessar. Ele ia procurar um psicanalista, né? Ia lá falar. Porque faz parte, inclusive, da psique humana. Mas Jesus, ele, pedagogicamente, né? Como quem sabe que o doente vai precisar do médico, ele estabelece. Vamos lá. A página 38 começa dizendo que, inclusive, até o século IV, a penitência, ela era, né, a reconciliação, ela era vivida na comunidade de maneira pública. Não quer dizer que não existisse possibilidade de a pessoa confessar de modo privado. Poderia, né? Depois, a frase seguinte fala, inclusive, sobre isso, sobre procurar um bispo. Mas, geralmente, no princípio do cristianismo, a confissão ela era vivida poucas vezes na vida, porque a penitência tendia a ser muito rigorosa. Durante a Idade Média, inclusive, a gente tinha uma proporção, né? Você cometeu um pecado determinado, você ia tipo acumulando pontos, entendeu? Você cometeu esse pecado, o padre ia somar e ver sua conta. Tipo assim, era a penitência tarifada. Existiria uma penitência proporcional para cada um dos pecados, entendeu? É claro que esse tipo de mentalidade a gente amadureceu e compreendeu que ela passa uma mensagem muito ruim. Qual que é a mensagem? Que alguma coisa que eu faça me faça merecedor do perdão de Deus. Se eu fizer sacrifício por 100 anos, eu vou me tornar merecedor do perdão de Deus? Não. Se eu fizer a pior e mais severa das penitências por 100, 200, por 1000 anos que seja, eu vou me tornar digno do perdão de Deus? Jamais. Por isso que hoje o padre vai te falar, reza lá 10 Ave-Marias, reza o Salmo 50, reza um Pai Nosso, um texto. Para quê? Porque é evidente que nada que a gente faça nessa terra vai nos tornar merecedores. O perdão é um dom, é gratuito. Por pura misericórdia em Jesus Cristo que nos justifica. Ok? Então, no princípio, vamos lembrar. Primeiro que no comecinho a gente tinha mais batismo de adulto. Então a pessoa já estava na vida madura. Ou seja, diminui a frequência do sacramento da confissão naturalmente. Segundo, existia um rigor bastante grande
inclusive com relação à penitência. Então, as pessoas deixavam para se confessar quase que no fim da vida. Terceiro, a confissão auricular, assim, de modo privado, ela vai se difundir como costume, prática mesmo na igreja, porque a prática foi mudando conforme os séculos, como a gente está vendo. Essa parte de adiar até o fim da vida está aí nesse terceiro parágrafo, né? Olha lá. O Concílio Regional de Agde, na França, em 506, século VI, então, determinou que não se concedesse apenas não se concedesse a penitência sacramental a quem tivesse menos de 35 anos. Ou seja, era geralmente para o fim da vida mesmo, né? Ela já até teve época em algum lugar, no caso da França, que foi proibido para jovem. Depois vocês podem olhar aí com calma. O progresso é o seguinte. Lá no final do século VI, então tá no último parágrafo, a gente fala de uma experiência não em paróquias, mas dentro de mosteiros, né, irlandeses, lá no Reino Unido. É aí na experiência deles que passa a ser praticada de modo mais comum a confissão auricular, ou seja, só o penitente e o sacerdote. Então, que século que isso vai se tornar mais comum? Século VII, VIII, IX, né? Em diante. Ok? Em 1215, o Concílio de Latrão torna obrigatória a confissão anual a todos os fiéis. A gente já está falando no século XIII, isso é período de Santo Tomás, São Francisco, ok? São Domingos. Nesse período, a consciência é mais clara com relação à necessidade do sacramento. Percebe que hoje a nossa consciência sobre ele aumentou muito, a tal ponto que a gente compreende que a confissão... Vamos. Vamos pensar primeiro nessa estrutura. O penitente ele precisa, depois que cometeu o pecado, de arrependimento. Ele, diante do sacerdote, vai confessar os pecados, receber a absolvição e depois cumprir a penitência. Se o sacerdote não passou uma penitência, a confissão foi válida, sim ou não? Sim. Mas foi um ato ilícito do sacerdote, ele tem que passar a penitência, sim. É parte do processo sacramental. Tem alguns hoje que tem essa tendência. Vamos lá. A matéria, né, que a gente pensa geralmente para pensar o sacramento da reconciliação é, antes de mais nada, o arrependimento dos pecados. Porque sem arrependimento dos pecados, tem como a pessoa se reconciliar com Deus? Não. O padre deu a absolvição, mas o infeliz tinha escondido algum pecado ou não estava arrependido. Tem como Deus fazer alguma coisa? Não. A pessoa cometeu 12 pecados, confessou 11. Vamos lá, matemática. Ó, a pessoa chegou com 12 pecados, ok? Ela confessou 11. Então ela saiu dali com Mais um. Perfeito. Não sei se Deus é matemático.
Hã? Deus vai matemática. Por que é isso aqui? Porque pegando 12 mais um. Ela cometeu 12 pecados. Mas não importa quantos pecados ela cometeu. Se ela livremente esconde algum, o que ela está querendo dizer para Deus? Ela deu arrependimento a Deus. Exato. Olha, Deus, eu estou de acordo que isso aqui tudo é errado, mas olha, abrir mão dessa pessoa que eu estou tendo relacionamento, eu não vou fazer. O que ela está dizendo para Deus? Que ela sabe mais da vida dela do que ele. Se eu esconder deliberadamente algum pecado, não tem como Deus me perdoar, porque eu estou jogando sujo com ele. Estou brincando com Deus, do pior modo possível. E eu vou, então, além desses pecados que eu tinha cometido, eu acrescento esse pecado de ter omitido deliberadamente algo que eu sei que foi uma ofensa a Deus. Eu vou sair dali. O padre até me deu a absolução, porque ele não é onisciente para saber que eu omiti. Eu vou sair dali com os mesmos pecados, mas esse de ter escondido. Não é o caso da pessoa que esqueceu. A vontade dela era ter confessado todos. Chegou lá, ficou nervosa, esqueceu. Não, omitiu não. Omitiu, me passa o entendimento que foi uma decisão. Omissão é a escolha, né? Eu escolhi omitir. Não, ela esqueceu. Ela esqueceu que no começo do mês ela faltou na missa no domingo, por exemplo. É pecado faltar à missa no domingo, sem razão. Ela esqueceu, mas se ela tivesse lembrado, ela teria confessado? Sim, porque ela estava arrependida. Então, nesse caso, a absolvição foi válida? Sim. Só se esquecer. Mas o que eu faço para não esquecer? Um exame de consciência bem feito. Beleza. Então, qual que é a matéria que a misericórdia de Deus vai trabalhar? Arrependimento. O que é arrependimento? Se você pudesse voltar no tempo, você teria feito aquilo que você fez? Não. Primeiro modo de raciocínio. Segundo, você sabe agora que está errado. Ou seja, sabia antes, mas daqui para frente, o que é a tua decisão de não cometer aquilo de novo? Isso é arrependimento. Não é remorso. Arrependimento é reconhecer que o que eu fiz foi errado. Que se Deus não fosse misericordioso, não teria perdão. Mas arrependimento é entender que existe algo que supera, inclusive o pior pecado do mundo, que é a misericórdia de Deus. Só porque a misericórdia ela é muito poderosa, é que o arrependimento tem sentido. O Papa Francisco insistia, né? Deus, ele não se cansa de perdoar. Infelizmente, costuma ser a gente que cansa de pedir perdão. Não significa que eu vou fazer Deus de trouxa, né? Então eu posso levar a vida do jeito que for, quando eu pecar, eu volto e me confesso. Uma pessoa que pensa assim, dificilmente ela vai se livrar do pecado. Se ela não se livra do pecado e morre em pecado, o que é a consequência disso? O que ela está dizendo para Deus? Que ela não quer a presença dele eternamente. Cara, e o padre confessa? Mas, Gê, o que você acha? Que o padre confessa? Eu não sei, quero saber. Não. Qual que é seu chute, então? Confessa. Confessa? E com quem? O dentista, quando ele está precisando de uma obturação no dente, com quem que ele vai fazer essa obturação? O dentista, com o colega? Pronto. O Papa confessa? Sim, confessa. Com quem? Geralmente um bispo, né? Ou um padre. Ele é chique. Um cardeal. É porque é bom conversar com alguém que não vai criar problema também, né? Nossa, o Papa fez isso. Não, mas, de fato, o Papa Francisco, por exemplo, antes
Nós tínhamos Aniero Cantalamessa, né, que era o pregador, também atendia confissões. Na época ele ainda não era bispo, era só padre. Isso. E quando na comunhão, o padre que não tiver pronto assim, para receber como ele, não recebe lá, por exemplo? Boa pergunta. Igual Para a Santa Missa ser válida, o sacerdote precisa comungar. E se ele tiver cometido um pecado? Entendeu que a gente está num mato sem cachorro? E ele é o padre, ele vai dar a absolvição para ele. O outro padre está lá na outra cidade, como é que ele faz? Para o povo não ficar sem a missa, ele vai rezar a missa. O que ele deve fazer? Exercer um arrependimento radical. Perfeito. É uma detestação assim e efetiva do pecado. Porque esse arrependimento, a pessoa pode estar arrependida porque ela não quer ir para o inferno. Já é suficiente para Deus agir? Já. Mas o que é o arrependimento perfeito? O reconhecimento claro de que aquele pecado foi uma ofensa deliberada a Deus. Entende? Então o padre ele precisa ter esse arrependimento com o firme propósito de imediatamente, quando for possível, se confessar. Eu já vi para falar isso. Porque ele tem que comungar na Santa Missa. É parte da consumação do rito. E mesmo que na missa do pecado, no motivo pessoal, o sacramento. Ah, não, sim, o sacramento é válido. Apesar do ministro, o sacramento ele vale porque é pela obra realizada em nome da igreja. Ex opere operato. Né? Não ex opere operandis, né? No que depende do ministro. E todo padre, ele é confessor, a gente fala? Todo padre pode atender confissão? Não. Pode ser que o bispo não dê autorização. Isso, do bispo não ter autorizado. Dom João, ele costumava, ordenou o sacerdote, aí passavam os dias, e aí ele dava autorização. Dom Paulo já faz de imediato. Precisa de autorização do bispo, Precisa. Tá? É o único sacramento que ele precisa da autorização do bispo para fazer? Não, é a Cristo também. Eu falo assim, porque os outros a gente já imagina que ele vem, né? Mas é O da crisma precisa, assim, o da confissão ele vai ter que receber essa autorização. Todo confessor é o padre, mas nem todo padre pode ser confessor. Perfeito. Não, repete. Todo confessor tem que ser padre. Perfeito. Nem todo Padre. é confessor. Perfeito. Olha, vamos lá, um ponto delicado. Se o padre depende da autorização do bispo local para atender confissão, eu não deveria atender, um padre não deveria atender confissão em outra diocese. A menos que o padre esteja na outra diocese, o bispo sabe, ele foi lá para uma ocasião para fazer alguma coisa, um retiro, e aí o bispo, meio que o padre ele pode presumir que o bispo daria consentimento. Chamou ele para pregar um retiro, por exemplo. Mas se ele der a absolvição dos pecados e o penitente estava efetivamente arrependido, é válido. Mas foi ilícito. A gente vê muito isso. Às vezes um sacerdote pega o cabelinho e senta lá. Eu confesso que eu ainda não consegui encontrar exatamente qual que é o tipo de drama que a gente está falando aqui. Porque aí o padre ele está lá. Eu acho que cai lá no corpo direto canônico. Você fala assim, não, a pessoa está retiro. E ela tem um encontro, senão ela foi contada na pregação do pecado. Exato. Se o padre está lá e ele negar a confissão, entendeu? Tá, mas isso... Não quer dizer que ele falou que se a pessoa tiver estado de morte,
Até o padre que às vezes abandona. Exato, o padre que tenha tido suspensão de ordem, não está exercendo o ministério, mas o poder de perdoar pecado lá no fundo ainda existe, porque é um sacramento indelével. Então o poder ele tem, só que ele não está tendo o uso. Mas se encontrar alguém, ele está viajando, o sujeito sofreu um acidente, está agonizando, e quiser receber o perdão dos pecados, ele pode. Pelo ministério da igreja. Eu conheço isso para um padre casado. Nossa, esse ponto da confissão é uma encruzilhada no tamanho. Gente do céu! Vocês em casa estão me vendo bem mesmo? Porque a internet que está pegando aqui está parecendo um sinal péssimo. Por questão da fórmula, por exemplo, da absorção, uma fórmula Diferente? o batismo é novo, né? Se ele mudar a fórmula do batismo, aí invalida o batismo. Exato. A confissão Se na confissão, vamos lá, cadê a fórmula do batismo? Fórmula da confissão completa para vocês verem. Está nos papéis seus, eu te absolvo dos teus pecados em nome de Essa é a parte central, essa nunca pode mudar, mas tem o começo dela. Página 50. Olha, gente, já? Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição. Essa parte aí, se o padre confundir ou trocar, não vai comprometer, vai continuar válido. O que ele realmente não pode deixar de falar? Eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu te absolvo em nome do Pai e do Filho. Isso não pode faltar. Agora, não, mas geralmente, Deus, Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do vosso Filho, reconciliou o mundo consigo. A gente fala a forma toda, é o certo. Ele está mudando a forma, né? Mas você falou absolve em nome do Pai. Muito obrigado, pessoal. A gente continua sobre o sacramento da confissão no próximo encontro, então na outra semana, não é isso? Amanhã será a antropologia teológica. Por tudo que Deus fez, faz e fará, demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pessoal de casa.